Gente, eu amo, amo, amo de paixão vocês, os solteiros, sabe? Porque eu acho que vocês estão fazendo, né, naquela fase da vida que vocês estão com tanta expectativa de ter um casamento feliz. Ninguém sonha em casar para depois, né, ser traído, ser maltratado. Não, divórcio, nada. Porque para nós isso não existe, entende? Isso para nós não tá nem não faz parte do nosso vocabulário, porque para nós o casamento é depois do sim, é até o fim. Mas por isso que é uma decisão tão importante, tão importante. E a gente não pode errar. Deixa eu usar um exemplo rapidinho aqui. Se você tivesse que fazer uma viagem de avião, daqui de São Paulo até Fortaleza, era urgente, você não podia pegar ônibus, não, tinha que ir de avião mesmo, e só tinha 2 linhas aéreas fazendo esse voo. Uma era voo seguro e o outro era o Caicai. Agora, o voo seguro é bem mais caro, bem mais rígido, mas você sabe que você vai chegar lá. Mas o Caicai, assim, 50% dos voos estão caindo no caminho. Você não tem certeza que você vai chegar lá, né? Qual agência que você vai escolher? Né? Você não é tolo para pegar o Caicai. Né? Você pensa assim, não, eu vou pagar mais, eu vou pagar mais caro, mas eu quero chegar lá com segurança. Então, a Bíblia também nos garante segurança, felicidade num casamento, se nós seguirmos os princípios bíblicos. Tem que seguir os princípios bíblicos. Às vezes, na vida, nós abrimos mão de um prazer temporário para poder ter uma felicidade permanente. E isso que nós temos que lembrar isso, nessa fase de os hormônios estarem, né, ativos e tudo. Mas então, o que é que nós vamos estudar aqui hoje? Juntos nós vamos abrir aqui, nós vamos estudar quais são alguns princípios bíblicos para nos orientar, para te dar um norte, para você acertar nessa decisão tão importante da sua vida. Quem sabe qual é a primeira decisão mais importante da sua vida? De receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E qual é a segunda decisão mais importante da sua vida? O quê? Chamado. Isso mesmo, seu chamado. Porque antes até de casar, você tem que saber o seu chamado. Você tem que saber que você tem um propósito. Deus te escolheu com propósito. Deus tem um plano específico para a sua vida. E esse chamado vai fazer muita diferença nessa terceira decisão, que é a decisão do casamento. Então, não esqueça disso. E nós vamos até falar um pouquinho sobre isso hoje. Agora, qual a nossa definição do romance real? É um estilo de vida em que todos os solteiros já seguem Jesus, né, de todo o coração, creem que a Bíblia é a nossa base e é verdadeira, creem que Deus o ama e quer o melhor para você. Gente, temos que crer isso. Temos que crer que a vontade de Deus é o melhor. Ele que nos criou, Ele sabe como nós somos. Ele sabe qual vai ser a pessoa certa para mim. Eu sou daquelas que penso assim, o meu Deus é tão pessoal, que não é assim, Rebeca, você pode escolher aqui de vários rapazes que vai dar certo. Não. Sabe o quê? Eu creio que Deus escolheu o homem certo para mim. Porque Ele é tão grande, Ele me conhece muito melhor do que eu mesmo me conheço. E Ele sabe qual vai ser a pessoa certa para mim. Para Adão,
Ele fez a Eva específica para o Adão. Então, nós temos que crer que Deus nos ama e quer o melhor para nós. E a quarta coisa é que nós temos que, então, entregar essa área romântica totalmente ao Senhor. Falar, Senhor, eu quero, acima de tudo, a sua vontade. Olha, não é fácil. Não é fácil porque as nossas emoções às vezes são tão fortes, às vezes começa a se apaixonar por alguém, mas temos que decidir isso. Então são 4 coisas, é um estilo de vida em que todos os solteiros já seguem Jesus de todo o coração, já fizeram aquela primeira decisão mais importante da sua vida, creem que a Bíblia é a nossa base e é verdadeira, creem que Deus o ama e quer o melhor para a sua vida e entregam essa área romântica totalmente para a escolha ser de Deus. Que Deus que vai escolher. Então, é um assunto muito gostoso, né? É um assunto que faz a gente sorrir, faz a gente o coração ficar animado, mas é tão sério, é tão sério. Então, tudo começa quando nós conhecendo a nossa identidade. Nós temos que conhecer quem nós somos. Quem é você? Quem é você? Você não é uma Maria qualquer. Você não é um Zé Ninguém. Você é uma pessoa criada na imagem de Deus. Especificamente, você não foi um acidente. Mesmo que foi uma mãe solteira, não foi um acidente. Deus planejou a sua vida. Deus planejou a sua vida. E Ele tem um plano lindo para você. A Bíblia diz que quando nós conhecemos Jesus intimamente, né, nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida ao Senhor, que nós nos tornamos filhos de Deus. Gente, não somente somos criaturas de Deus, criados na imagem dEle, mas nós somos filhos. Agora, talvez para você a sua imagem de um pai, talvez o seu pai biológico não foi aquela pessoa tão ideal. Talvez você nem o conheceu. Mas eu quero que você imagine agora o melhor pai do mundo. Aquele pai que sonhou com o seu nascimento. Aquele pai que estava lá presente para te pegar, para te abraçar, para te dar aquele beijo. Aquele pai que estava lá quando você foi crescendo, que estava lá para te levantar quando você caía. Estava lá para você chorar no ombro dele, para providenciar as suas necessidades. Um pai presente, um pai amoroso. Deus quer ser isso para você. Ele quer essa intimidade contigo. Ele quer que você sinta tão perto dele, que você vai ver, tudo que ele planeja para mim é sempre o melhor. É sempre o melhor. Nunca ele está me colocando em segundo lugar. Não, é sempre o que é o melhor para mim. Nós temos que crer isso. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Então, é a nossa parte. Deus está lá. Ele está pronto. Ele quer ter essa intimidade com você. Mas você que tem que tomar aquele passo. Fala assim, Senhor, eu quero essa intimidade. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero poder discernir entre as minhas próprias emoções, né? E a voz do Espírito Santo me orientando, me guiando. E através dessa intimidade que você vai chegar a esse ponto, você vai ouvir Deus. E você vai ter clareza para você. Mas realmente essa escolha de com quem você vai se casar é uma escolha muito delicada. Muito, muito delicada. Então, eu quero te dar aqui alguns preparos, alguma coisa assim para te dar um norte, né, de como você vai poder chegar lá. Agora, mas eu quero primeiro começar, vamos lembrar do primeiro casamento. Vocês lembram que no primeiro casamento, Deus viu, Ele foi criando tudo e foi vendo que tudo era bom. Só que aí, Ele criou o homem e Ele disse assim, não é bom
que o homem esteja só. Aleluia. Deus é tão bom, né? Foi a decisão dele, gente. Deus é muito romântico. Ele que decidiu que não era bom o homem ficar só. Não foi o homem que foi lá implorar com Deus por uma esposa. Não, foi Deus que criou isso. Deus que viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí, então, o que ele fez? Ele colocou Adão num profundo sono. Vocês lembram? Na Bíblia, colocou Adão num profundo sono, enquanto Adão dormia, descansava no Senhor, né? Então, aí, o que Deus fez? Deus tirou um ossinho e ele, então, criou, né, a Eva. Quando ele terminou de criar a Eva, ele não fez só uma, ele fez várias mulheres. E aí ele escondeu as mulheres lá no jardim e falou assim: agora, Adão, acorda, tem uma surpresa aí para você, só que você vai ter que procurar. Foi isso que Adão fez? Foi isso que Deus fez? Não. Deus nunca faz isso. Por quê? Porque Ele valoriza a mulher. Ele valoriza a mulher. Ele fez uma mulher para o Adão. Né? Uma mulher. E aí, eu quero só mencionar aqui, que sempre, biblicamente, sempre foi o casamento um homem com uma mulher. Sempre foi e sempre será. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Nós amamos os que escolhem a fazer diferente, mas não podemos concordar com a escolha deles, porque é contra a Bíblia. Deus criou um homem para uma mulher. E o casamento sempre foi entre um homem e uma mulher. Mas o que aconteceu? Depois que ele criou a Eva, ele não escondeu a Eva. A Bíblia diz que ele levou a Eva para o Adão. Adão não teve que ir procurar, não teve que ir experimentar com uma, experimentar com outra. Não, essa é a maneira do mundo. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 1 e 2, o segundo versículo, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos, o quê? Pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar aquela boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Né? É quando nós não nos amamos. A maneira do mundo, infelizmente, a gente está vendo que não está dando certo. 50% dos casamentos estão terminando em divórcio. Então, é o cai-cai. É as pessoas que estão escolhendo o cai-cai. E nós não vamos escolher o cai-cai, né? Nós vamos escolher uma coisa segura, uma coisa certa. E eu declaro isso sobre vocês, jovens, que vocês vão esperar no Senhor mesmo, sabendo que Ele tem o melhor para você. O melhor para você. Agora, deixa eu te contar uma história. É uma história de uma cadelinha. O nome da cadelinha é Cookie. E a Cookie era, assim, uma cadelinha favorita de uma senhora, uma dona, que ela tinha essa Cookie. E a Cookie brincava o dia todo. Ela jogava a bola para a Cookie corria atrás e trazia para a dona dela. E era a xodozinha dela. Um dia elas estavam brincando lá no quintal, ela jogou a bola para a Cookie correu para pegar a bola. Só que, de repente, ela achou um ossinho. Assim, ué, um ossinho? Ai, ela ficou toda animada com o ossinho. Aí a dona dela chamou. Assim, ô Cookie, vem aqui, traz esse ossinho aqui para mim. A Cookie pensou assim, não. A bola tudo bem, mas o ossinho é meu, eu que achei. Aí a dona chamava, vem cá Cookie, traga o ossinho. Não, aí ela resolveu fugir de casa com o ossinho. Então ela foi lá para a rua e ela não conhecia, né? Lá na rua, ela não estava acostumada a sair assim. Ela chegou lá e ela viu uns cachorros lá com uma lata de lixo virado. E eles estavam lá fuçando lá dentro. E ela chegou perto deles e eles olharam para ela. Falou assim, ué, o que você está fazendo aqui? Falei assim, eu fugi de casa porque eu achei esse ossinho e a minha dona queria tomar o ossinho de mim. Eu falei assim, você tem dona? Tem? Tenho. E como ela é contigo?
Não, ela é muito boa comigo, ela gosta muito de mim, mas ela quis o meu ossinho e eu não quis dar para ela o meu ossinho. Eu falei, mas você, e como é a sua vida? Me conte aí um pouco da sua vida. Eu falei, não, a minha vida é muito boa. E você passa fome? Não, nunca passei fome, sempre comi o que eu quis, sempre muita comida. E aí, às vezes, até carne do prato dela, às vezes ela me dá um pedacinho. Eu, né, nunca passei fome. E aonde você dorme? Ai, tem uma caminha ao lado da minha dona, é lá que eu durmo. Aí ela foi contando e eles foram fazendo essas perguntas. Aí um deles falou assim, sabe o quê? Deixa eu te contar como é a nossa vida. Nos chamamos de vira-lata, porque você está vendo essa lata de lixo? A gente vira a lata para poder comer a comida lá de dentro. Sempre é tudo estragado, sempre é podre, tudo que os outros não querem mais. A nossa vida é miserável, a gente é cheio de carrapato, de pulga. A nossa vida é miserável. Ninguém gosta de nós, ninguém cuida de nós. Aí um deles falou assim, olha, se eu fosse você, eu pegava esse teu ossinho e eu voltava para casa e dava para tua dona. Aí o outro falou assim, não, mas não adianta você voltar agora mais não. Você já saiu de casa, ela não vai te querer mais não. Aí a Cookie ficou preocupada. Será? Aí ela olhou, viu a situação deles, pensou, sabe o quê? Eu acho que eu vou tentar, vou voltar para casa com o rabinho entre as pernas. Ela foi, devagarzinho, o portão ainda estava aberto. Aí ela resolveu, subiu lá, foi lá, entrou lá. Quando ela chegou lá, a dona dela estava lá esperando. Falou assim, ô Cookie, vem cá, Cookie. Ela correu para ela e ela jogou o ossinho para a dona dela e pulou no colo da dona. Aí a dona dela falou assim, ô Cookie, sabe por que eu pedi esse ossinho de você? É porque eu tenho um ossão para você. Uhul! Será que nós estamos prontos para abrir mão do ossinho, que é o que o mundo oferece, para esperar o ossão de Deus? Aleluia! Gente, Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para nós. E nós temos que crer isso. Nós temos um propósito. Deus nos criou com um propósito. Nossa vida, depois de nós conhecermos Jesus, nós não somos mais pessoas comuns. Nós pertencemos a outro reino. Nós pertencemos a outro reino. E esse reino é diferente. É totalmente diferente, é o reino de Deus. Então a nossa vida é diferente, tudo é diferente. A maioria das pessoas da vida comum, o propósito deles na vida é de ganhar muito dinheiro. A maioria. Então eles vão, lutam para conseguir alguma coisa para poder ganhar. Não estou falando que ganhar dinheiro é ruim, mas é o alvo da vida deles. Eles não têm propósito de vida, não têm razão de viver. Mas quando nós nascemos de novo e nós somos transportados do reino das trevas para o reino da gloriosa luz de Jesus, então aí a nossa vida tem propósito. Nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós temos um propósito aqui na terra, de ganhar almas e cuidar bem delas, de nos multiplicar, de sermos luz nas trevas. Nós temos um propósito e nossa vida vai ver que tudo vai ser diferente com esse propósito, tudo é diferente. Aí sim, até o que eu vou estudar, o meu emprego, o meu trabalho, se eu vou ser empresário, seja o que for, mas tudo é com a visão do reino. É diferente. A vida é diferente. E Deus tem essa escolha para você, uma vida tão melhor, tão boa. E Ele te escolheu com um propósito específico. E nós temos que lembrar isso, e nós temos que ver que a nossa vida vale a pena, ela é tão importante. E o seu casamento, a pessoa com quem você vai se casar, vai fazer parte desse propósito, fazer parte disso. É uma coisa linda, Deus une propósitos. Deus une propósitos, é uma coisa linda como Deus faz isso. A Bíblia diz
que lá em Provérbios 19:14, que diz: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. O homem sábio vem do Senhor. É Deus que vai escolher. É Deus que vai escolher. E nós temos que estar prontos, aquela intimidade com Ele, esperando na escolha dEle. Agora, eu quero... deixa eu só aqui... Então, agora eu quero entrar nesses 7 preparos para você. Quero falar rapidinho sobre alguns preparos para te dar um norte, para você poder realmente saber quando é a pessoa certa, né? Como eu falei, Deus levou a Eva para Adão, né? Quando é que você vai saber? Essa é a pessoa certa. Então, como é? Porque essa decisão é tão importante, gente. Então, vamos olhar aqui rapidinho. Primeiro preparo. A idade e maturidade. A maioria de vocês, eu sei que já são pessoas mais maduras, já são jovens, né, já são mais de 18 anos, porque não tem uma idade certa. Mas a gente sabe que um adolescente não está pronto para casar, não está pronto para assumir uma responsabilidade tão grande. Então, é importante aproveitar a juventude. Aproveitar a juventude. Tem tantas coisas que você pode fazer enquanto solteiro, que depois de casado você não pode fazer. Nós encorajamos os nossos filhos a fazerem coisas, viagens. O Paulinho fez um trabalho com o governo Afeganistão, né? Lá durante a guerra, com a universidade dele, como engenheiro ele foi, mas era como agente secreto lá para falar de Jesus. Então, oportunidades assim, que a Beth foi trabalhar lá na fronteira com a nossa igreja, com uma casa de recuperação que nós temos lá para as meninas que estavam sendo usadas como tráfico e prostitutas e tudo, e ela foi trabalhar lá. Então, tão bom aproveitar enquanto você ainda é jovem e fazer coisas que depois talvez nunca vai ser oportunidade. Depois de casado e principalmente depois de ter filhos, é diferente a vida. Então, aproveite a sua juventude. Aproveite a sua juventude e buscando de Deus. Deus, o que o Senhor quer? Né? O que o Senhor quer porque eu quero aproveitar a minha mocidade. E também maturidade, né? Tem que ser maduro. Às vezes, a gente, como eu falei, não tem uma idade certa, não tem como a gente julgar tanto se a pessoa é madura ou não, mas nós sabemos que até pela lei, a lei não permite casamento entre adolescentes com menos de 18 anos sem permissão escrita dos pais. Então, até a lei reconhece isso, né? Então, mas é bom aproveitar a sua juventude. Agora, quero falar agora o segundo. Então, esse primeiro é muito básico, né? Idade e maturidade. Segundo, conheça o seu chamado e corra atrás dos estudos necessários para cumprir seu chamado. Então, conheça o que Deus quer para você. Busque de Deus. É muito importante você buscar. Deus quer aproveitar os talentos que Ele já te deu, né? As habilidades que você tem, o que você gosta de fazer, né? Porque Ele nos dá prazer em cumprir a vontade dEle na nossa vida. Então, aí conversa com alguém que seus pais, seus pastores, e conversa com eles para ajudar você a saber, a conhecer qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. E vai descobrindo isso, né? Vai abrir, também aproveite as oportunidades que surgem e vai e faz aquilo. Às vezes você vai fazer alguma coisa e você vai dizer, poxa, isso aqui eu sei que eu não quero fazer, não. Né? Não gostei, não é a minha praia. E outras vão dizer, uau, isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Então, aproveite as oportunidades e conversa com pessoas que te amam e querem o seu melhor e vão te ajudar a descobrir, né? Isso é tão importante. Em Filipenses 2:13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer
quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então é ele quer te mostrar a vontade dele. E é importante você ir atrás. Né? Então, lá em Eclesiastes 5:3 diz assim: das muitas ocupações brotam sonhos. Então, as oportunidades, você aproveita, faz alguma coisa, de repente, Deus vai mostrar para você: é isso que eu quero fazer. Né? E aí Ele vai te mostrar. Então, esse é o segundo que é tão importante. Né? Então, primeiro, idade e maturidade. Segundo, conheça o seu chamado e vai atrás dos estudos necessários para você cumpri-los. Aí, o terceiro preparo. Muito básico, muito importante, é uma situação financeira adequada. Tão importante, você vai casar, você não vai viver do amor, né? Você vai ter que ter uma renda, alguma maneira de viver. A Bíblia diz que quando você casa, você deixa pai e mãe. Então, não é para você estar morando na casa dos pais, não é para você estar dependendo dos pais financeiramente, é para você deixar pai e mãe. Então, você tem que já ter, né, alguma fonte de renda. Tem que ser práticos, temos que ser realistas. A maioria, a gente até enfatiza esse ponto, porque dizem que a maioria dos divórcios hoje em dia são por conflitos na área financeira. Então, é importante, é uma área muito importante, temos que ter. Em Provérbios 24:27 diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixa pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Uau, né? Muito forte. Então, e também sobre tendo o suficiente. Quanto é o suficiente? Já tem que ter casa própria? Não, a Bíblia não fala essas coisas. A Bíblia tem alguns princípios bíblicos sobre finanças que eu quero mencionar. Uma que nós falamos já, que é para deixar pai e mãe. Então, não é para você estar, né, dependendo dos pais. E também, outra coisa que a Bíblia fala lá em Romanos 13:8, que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto amor. Então, não é para você estar entrando em dívidas. Né? Então, tem que ter bastante renda, que não vai estar entrando em dívidas, que não vai estar dependendo dos pais, que vai ter a sua vida própria entre vocês. Então, esses primeiros 3 preparos, a idade e maturidade, conhecer o seu chamado e os seus estudos necessários e a situação financeira, são bastante flexíveis. São muito importantes, mas são flexíveis. Né? São flexíveis. Mas o 4º preparo é o mais importante de todos, que é a sua vida espiritual. A sua vida espiritual, você tem que estar bem espiritual, você tem que ter já uma intimidade com o Espírito Santo. Você tem que estar vivendo mesmo essa intimidade, tirando o seu tempo sozinho com Deus, ouvindo Deus. Isso é tão importante. Você tem que estar vivendo em vitória, né? na área moral. Você não pode estar tendo pecados que você não está conseguindo vencer. Você tem que vencer agora, como solteiro. Você tem que ter aquela graça de Deus. Deus quer te dar vitória. Deus quer que você viva em vitória. Deus vai te ajudar. Se você quer, né, Ele vai te ajudar. Seja transparente com seus discipuladores, seja transparente com os seus pais e peça ajuda. A Bíblia promete que você vai ser curado se você for transparente e você confessa o seu pecado e peça ajuda. Então viva em vitória agora. Não pensa que você casar e vai resolver tudo. Não vai. Você tem que aprender agora a viver em vitória. Para as mulheres também eu quero falar, não somente nessa área moral, sexual, mas também de carência. Não seja uma pessoa tão carente que você está obcecada em querer casar. Né? Aquela maldição de Eva, quando a Eva pecou, ela teve 2 maldições. Uma que aumentaria a dor no parto. E a outra maldição foi assim, diz lá, em Gênesis diz assim, que o desejo dela será pelo seu marido. E eu já vi pastores até pregar assim, não, o desejo da mulher deve ser pelo marido, mas isso aqui foi maldição. Como que isso é maldição? É quando a moça é
tão obcecada em querer casar que ela só vive para aquilo. Ela está lá desesperada, pensando que o casamento vai suprir a carência no seu coração. Mas não é um casamento, não é uma moça, não é um rapaz que vai suprir a sua carência. É só Jesus que supre a nossa carência. Nós temos que estar supridos em Jesus, primeiro, para depois poder compartilhar nossa vida com outra pessoa. Porque senão a pessoa vai ficar sufocada, você vai ser tão carente que você vai sugá-la. E aí não vai dar certo. Nós temos que estar totalmente supridos com Jesus. A nossa vida espiritual tem que estar boa. Concentre agora nisso, né? Buscar em primeiro lugar o Senhor. E aí todas as outras coisas nos são acrescentadas. Então vamos seguir esses princípios, né? Esse é tão importante. Vivendo aquela vida desde já, como solteiro. Estabeleça um padrão de santidade para a sua vida. Senta com aqueles versículos da Bíblia sobre que fala que é para fugir da imoralidade, das paixões, da mocidade, que é para viver uma vida pura. Senta com aqueles versículos e aí fala: Deus, me ajuda a estabelecer um padrão que seja o seu padrão para a minha vida. O padrão de Deus para a nossa vida. Gente, nós aqui não estamos estabelecendo nenhuma regra para você. Nenhuma regra. Eu poderia falar assim: quando você começar a gostar de alguém, você não pode beijar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, nenhum ato de imoralidade. Não, eu poderia falar o que quiser aqui. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as regras humanas não refreem os impulsos da carne. Uau, em Colossenses 2 diz isso. As regras humanas não refream. Então, não adianta, nós não estamos colocando regra nenhuma para você. Nós estamos falando para você: estabeleça um padrão de santidade diante de Deus, com a Bíblia, com a palavra dele. Porque quando é uma convicção sua, quando você tem aquela convicção: Senhor, eu vou viver uma vida pura, eu vou viver uma vida santa, eu não vou me envolver em qualquer tipo de imoralidade antes de casar. Quando você resolve isso entre você e Deus, aí sim, quando vier a tentação, você vai poder fugir. Quando tiver aquela coisa, os hormônios vão apertando, você vai poder fugir. Você vai poder fugir, por quê? Porque é uma convicção que você tem, uma aliança que você faz com o Espírito Santo. Se for só uma regra estabelecida por mim, né? Você vai lá fora, eu não vou estar vendo, você faz o que você quer. A Bíblia diz isso, que as regras humanas não refreem os impulsos da carne. Então não adianta. Então nós não estamos estabelecendo regras, nós estamos sugerindo para você. Sente com o Espírito Santo, estabeleça entre você e Ele, faça uma aliança com Ele de pureza, de santidade para a sua vida. Gente, eu só quero te contar rapidinho aqui uma coisinha que aconteceu comigo, com o Paulo. Quando Paulo me pediu em casamento, eu tinha muita vergonha de falar sobre essas coisas, sobre assim, que aí eu queria manter pureza, eu sabia que ele era um homem de Deus, mas aí eu pensei assim: será que, tomara que ele não vai querer fazer nada, porque, eu vou resistir, eu não vou aceitar, já tinha determinado que eu não ia aceitar, né? Porque antes, quando era mais nova, infelizmente, eu tinha aceito algumas coisas no passado, que eu passei até a maior vergonha da minha vida, e eu confesso para vocês estabelecerem um padrão alto, sabe? Mas aí, então, naquele tempo, eu estabeleci um padrão alto para mim. Mas eu tinha vergonha de falar com ele. Aí eu pensei assim: Senhor, né, tomara que ele não vai querer fazer nada, né? Eu estava assim, tão ansiosa. Agora eu ensino, fale logo. Agora eu já estabeleci um padrão alto de pureza. Se você não quer manter isso, então você não é a pessoa para mim, né? Mas eu não tinha essa coragem ainda naquele tempo, né? Então eu quero falar para vocês: sejam mais ousados. Mas o que me aliviou tanto foi que quando aquela primeira noite que a gente estava só,
Ele foi me deixar onde eu estava hospedada. E ele falou assim para mim: Rebeca, nós não vamos fazer nada. O mais que eu vou te dar é um selinho. Porque ele falou assim: logo nós vamos casar e nós vamos poder desfrutar de tudo que Deus tem para nós. E aí a gente não vai ter culpa de nada. Ai, quase que eu desmaio de alegria, sabe? Foi assim, ai, amém, eu concordo, sabe? Foi assim para mim, esse é o homem de Deus que eu queria. Porque no meu passado, o que eu vi era que, infelizmente, os homens eram muito frouxos. Os homens queriam logo tudo, entende? Os rapazes. Eu falava assim, não, eu que tinha que ser a forte. Eu pensei, não, a moça que tem que ser forte sempre. Mas quando Paulo foi o forte, aquilo eu pensei, os homens também podem ser fortes. Eles precisam ser fortes. Todos nós precisamos ser fortes. Todos nós precisamos estabelecer um padrão de pureza entre nós e o Espírito Santo. Porque aí sim, a convicção vai fazer com que a gente não vai pecar. Né? Isso eu declaro para vocês, queridos. Eu declaro que todos vocês vão estabelecer uma aliança com o Espírito Santo de um padrão de pureza, para que nunca você vai ter que se arrepender de algo que você vai fazer antes de se casar. Em nome de Jesus. É interessante, todos os casais que pisaram na bola antes do casamento tiveram problemas depois. Infelizmente, o diabo aproveita, ele só está procurando uma brecha. E quando ele vê que você pisou na bola aqui, aí ele, sabe? Então, por isso que eu digo isso para vocês poderem mesmo, né? Graças a Deus eu nunca pratiquei o sexo, mas mas eu quero para vocês, mantenham um padrão alto de pureza, porque Deus vai te honrar com isso. Ele vai te ajudar, Ele quer te ajudar, né? Então é interessante porque a Bíblia fala que vários versículos, né? Aquele 2 Timóteo 2:22, né? Para fugir das paixões da mocidade. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, né? Com aquelas amizades que de coração puro invocam o Senhor. São essas as pessoas com quem você vai ter amigos, entende? Tenha amizades, é importante ter amizades com essas pessoas que estão buscando também a vontade de Deus, vivendo uma vida pura diante do Senhor. E aí também em 1 Timóteo 5, versículo 2, que fala que que os rapazes devem tratar as moças como irmãs, né? Com toda pureza. Ainda fala isso, com toda pureza. Né? Com toda pureza. Então, é assim que nós devemos viver. É importante ter amizades. É muito importante ter amizades. Mas que sejam amizades saudáveis. Que vão nos apoiar nessas decisões, nessa intimidade com Deus. E também de viver aquela vida santa e pura diante do Senhor. Então, e também é tão importante, antes também, de viver essa vida espiritual, dando um bom testemunho. Né? Como que eu vou saber se a pessoa já está se ela é uma pessoa bem espiritual? A Bíblia, eu não posso julgar, mas a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Então, se você vê que todo mundo fala bem daquela pessoa, todo mundo fala assim, uau, essa pessoa é uma pessoa tão linda, tão pura, tão santa, tão legal, tão amável. Então, né? É o testemunho que ela está dando. É importante a gente conhecer, né? É importante saber se a pessoa também na vida espiritual, o que os outros estão falando sobre essa pessoa. Porque às vezes a pessoa pode se enganar, né? Com só os nossos pensamentos. Mas então, esses são os primeiros 4 preparos. Idade e maturidade, conhecer o seu chamado, ir atrás dos estudos, uma situação financeira adequada e uma vida espiritual. Agora, dos 4 que eu falei aqui, de vocês, os solteiros, quem aqui já tem esses primeiros 4 preparos? Tem vários aqui, né? São as pessoas mais idade, amém.
Mas são poucos, né? Talvez uns 5, 10, talvez, mais ou menos, né? De todos vocês. Então, a vasta maioria ainda não tem esses primeiros 4 preparos. Mas vamos dizer, então, né, que você tem os primeiros 4 preparos. Depois eu vou falar sobre para vocês enquanto vocês estão esperando, então, enquanto vocês estão se preparando. Mas agora, rapidinho, né? Quem já tem, então, os 4 preparos, o que vai acontecer? De repente, Deus vai trazer a pessoa, entende? Você vai talvez estar no Difflin Global, você talvez vai estar numa reunião, né, de louvor e adoração lá na igreja, no culto, num life group, não sei. Mas Deus, às vezes são alguém que você conheceu a vida toda, mas você nunca viu ela com aqueles olhos, né? Aí de repente, uau, nunca vi essa, uau, que menina legal, né? Aí, ou talvez é alguém que você nunca viu antes e que você vai conhecer. Então, mas o lugar de frequentar, que dá possibilidade desse tipo de pessoa, desse perfil, vai ser, obviamente, um lugar, né? Um lugar evangélico, uma igreja, uma reunião de jovens, né? Então, isso é muito importante. Eu conheci o Paulo pela primeira vez numa reunião de jovens. Aí, a segunda vez que a gente encontrou já era no acampamento da igreja. Então, assim, né? Cada vez era algum evento assim. Então, é importante participar desses eventos, gente. Inclusive, falar nisso, para vocês que são maiores de 25 anos, nós vamos estar fazendo, na noite anterior do Difflin Global, lá em Santarém, agora este ano, vai ter uma noite para os mais de 25 anos solteiros, para se conhecerem, para serem amigos. Gente, eu amo essa coisa e estou sempre pensando em vocês. Então, Deus vai trazer a pessoa certa. Aí o que acontece? Seu coração vai começar a bater. Uau! Mas o que você vai fazer? Gente, presta atenção, nosso tempo está tão... Eu estou correndo aqui atrás do tempo. Eu estou falando 3 ministrações em uma, só para poder rapidinho falar tudo para vocês. Porque eu quero que vocês ouçam tudo. Se eu pudesse, eu falava 3 horas aqui hoje à noite. Mas não vou, não. Estou tentando olhar aqui o cronômetro. Então, mas o que acontece? Você não vai, quando você começar a sentir aquilo, você não vai... automaticamente vai se declarar para a pessoa. Tem mais ainda 2 preparos muito importantes. Quando você crê que... Você vai conhecer a pessoa, claro. Tem que conhecer, vai se tornar amigos. Muito importante essa amizade, se conhecendo e tal. Aí, mas você não vai se declarar ainda. Você vai ver se essa pessoa também já tem os preparos. Tá? E também você vai ver o 5º preparo. O 5º preparo é o apoio total dos pais. Porque enquanto você é solteiro, a sua autoridade são seus pais. Enquanto você é solteiro, sua autoridade é seus pais. E quase sempre, são raras as exceções, que os pais não querem o melhor para o seu filho. Seus pais querem o melhor para você. Seus pais talvez te conhecem melhor do que você mesmo se conhece. E eles vão, às vezes, eles vão ver a pessoa e falar assim, filho, isso aqui não é de Deus para você. E outras vezes, vamos ver, vou conhecer, vamos ver, talvez, né? Então, é muito, muito importante o apoio dos pais. A Bíblia fala, lá em Efésios, capítulo 6, os primeiros 3 versículos, fala assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Se você quer que as coisas te corram bem, que essa área da sua vida te corra bem, é importante você honrar seus pais e pedir o conselho deles, pedir a bênção deles. Eu tenho muitas histórias que eu poderia te contar, mas o tempo não permite, de pessoas que não esperaram a bênção dos pais e sofreram.
E eu tenho histórias de pessoas que esperaram. Tem uma situação que ela esperou mais de 1 ano, esperando o pai aprovar, o pai dar a bênção. Aí Deus tocou no coração dele. A Bíblia diz, lá aqui em Provérbios 21, primeiro versículo: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Deus vai trocar o coração dos seus pais, se for a pessoa certa para você. É impressionante, eu tenho visto isso acontecer, vez após vez após vez. E os que não esperaram a bênção dos pais, sempre depois sofreram consequências. Eu conheço uma história de uma menina que manipulou a mãe. Porque a senhora não quer ver eu feliz, porque tal, e fez tanta chantagem com a mãe, que a mãe finalmente abençoou. E essa menina, na lua de mel, o marido dela traiu ela. E ela fala para mim: pastora, conta a minha história. E fala, espera a bênção dos pais. Isso é muito importante, é um princípio bíblico que é muito importante. Esse é o 5º preparo. E o 6º preparo também é muito importante, que é o apoio também dos seus líderes espirituais. Talvez os seus pais não estão nem aí, mas os seus líderes espirituais querem o melhor para você. E eles vão poder te dar um conselho bom. É muito importante você ter esse também. Hebreus 13:17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Uau, forte, né? Muito forte. Então, esse é o 6º preparo, o apoio dos seus líderes espirituais. Aí, então, uma vez que já tem esses apoios, aí sim, então vamos começar a conhecer melhor. Eu gosto de chamar esse período, né, de uma amizade especial, mas se quiser chamar de namoro, tudo bem, eu não sou contra. Eu acho que tendo uma amizade especial, uma coisa que não te prende tanto, mas, né, é uma amizade, só que é especial. Você já crê que é da vontade de Deus, que é a pessoa que Deus trouxe para a sua vida, e vocês vão se conhecer bem. Muito importante esse período de vocês se conhecerem bem. Nas áreas sociais, conheça bem a família da pessoa, porque a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família. É tão importante isso. Você não quer ter uma sogra que não gosta de você. Você quer ter uma sogra que te ama. Então, é muito importante isso. Conheça socialmente, conheça as amizades da pessoa. Você conhece muito sobre a pessoa quando você conhece com quem ela anda. Quais são as amizades dela. Conheça a pessoa, né? Vai com ela quando ela vai jogar bola, né? Assiste. Teve um casal que separaram, terminaram tudo, depois que ela foi assistir ele jogar bola, porque da maneira que ele brigou com o... Como é que chama? O técnico, né? E ele brigou, e ela ficou horrorizada. Eles foram parar lá em casa. Aí eu falei para ela, olha, se você fosse a minha filha, eu ia falar para você, dá um tempo, porque eu não ia querer você casar com um rapaz que... Ela falou assim, de repente, ele estava lá. Eu falei assim, ele ficou chateado de primeiro. Eu falei assim, não, mas você tem que aprender a controlar a sua ira. Né? Ele falou assim, não, mas eu nunca vou tratar ela assim. Né? Eu sei que eles terminaram, não demorou, ela casou e está muito bem casada. Ele até hoje está solteiro. Isso já tem alguns anos. Bom, é importante conhecer bem a pessoa na área social. Conheça mesmo. Conheça a pessoa bem mesmo espiritualmente. Conheça a pessoa emocionalmente. Como ela é, como ela reage, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, né? Você não quer casar com uma pessoa, você gosta muito de estar lá na natureza, de estar passeando lá fora, de estar tomando banho no rio, e a pessoa quer ficar lá dentro de casa jogando joguinho o
tempo todo. Entende? Tem que ver, né? Vocês têm que encaixar, tem que gostar, as mesmas coisas, assim, não estou falando que tudo tem que gostar igual, mas tem que encaixar, tem que ser uma pessoa que, você gosta de estar juntos, entende? É importante isso, é muito importante isso, para não ter constantemente estar lá, ai amor, vamos. Não, você não quer isso, você quer, né, poder estar muito unidos e fazendo sempre coisas juntas. Eu e o Paulo, a gente concorda em tudo, né? Este ano a gente completa 49 anos de casado, gente. Ano que vem é 50, imagina. Mas eu digo isso assim, eu digo para vocês de boca cheia, mas dando glória a Deus. Mas é porque nós esperamos no Senhor. Entende? Nós seguimos esses princípios bíblicos. Nossos filhos, nós temos 4 filhos, todos estão casados com a pessoa que Deus escolheu por eles. Eles estão todos felizes, estão cumprindo o seu chamado. E eu te falo isso não para gabar, mas para dar glória a Deus e para te encorajar. Porque é possível e vai acontecer com vocês, eu declaro isso, aleluia. Vai acontecer. Então, queridos, aí também durante esse período, então vai ser conhecer bem socialmente, né, todas as amizades, a família e tudo, conhecer bem emocionalmente, né, tudo, conhecer bem espiritualmente, ver se a pessoa realmente é espiritual, vai conhecendo, faz perguntas. Eu digo que durante esse período, você tem que ver tudo com os olhos bem abertos. Depois de casado, aí você fica meia cega. Aí você, não, tá bom, você vai, mas antes não, antes você tem que ficar de olho aberto, repara tudo, você só não vai se conhecer fisicamente, porque uma vez que tudo isso aqui, esse físico, gente, é muito bom, quando é da maneira certa, no tempo certo, né, que Deus preparou. Então, mas é muito importante esse período, muito importante mesmo. Aí, com esses preparos todos, com isso tudo, aí antes de casar, vai chegar o 7º e último preparo, que é aquela paz, aquela certeza. Essa é a pessoa que Deus escolheu para mim. Aí sim, aí vai ter a confirmação, seus pais, seus líderes, as pessoas ao redor, vai ser uma coisa boa, uma coisa muito boa. E aí sim, você vai poder preparar para aquele casamento real, né? Entre um príncipe e uma princesa. Amém. Muito bom, muito bom. Agora, eu quero falar rapidinho sobre para vocês que não levantaram a mão, né? Que não têm ainda os primeiros 4 preparos. Então, para vocês, enquanto vocês estão se preparando, muito, muito importante, queridos, tem algumas coisas aqui que eu quero enfatizar para vocês, que, primeira coisa, não esqueça, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente, o marido sábio, vem do Senhor. Espera no Senhor. Primeira coisa, guarde o seu coração, guarde o coração. Não fica deixando o seu coração começar a se apaixonar por alguém. Porque o que acontece? Quando você deixa aquelas emoções começar, aí você perde muito tempo com as emoções, com os pensamentos, com aquela esperança, aquela expectativa, e talvez não vai ser aquela pessoa. Você vai sofrer de graça. Quem quer sofrer de graça? Você está entendendo? Você não quer mendigar amor de alguém que não te ama. Eu conheci uma moça, quando eu era, talvez eu tinha uns 10 anos de idade, conheci uma moça, acho que ela tinha uns 17, e ela apaixonada por um rapaz, e eles estavam namorando e tal. Só que aí, de repente, esse rapaz parou de gostar dela e começou a gostar de outra. E ela ficava lá chorando. Foi uma coisa assim, todo mundo sabia que ele tinha terminado com ela. E ela ficava chorando. Eu lembro, vendo aquela situação, pensando assim, eu chorar por um rapaz que não gosta de mim? Nunca na vida. Ele não merece uma lágrima minha. Você está entendendo?
Eu mendigar amor de alguém que não gosta de mim? Misericórdia nunca. Mas quantas vezes as pessoas não guardam o coração, começam a gostar, deixam com que o coração vai, porque aquelas emoções, aquilo é tudo tão gostoso, só que depois é só para sofrer de graça. Então guarde o coração. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Uau! Agora, como que eu guardo o meu coração? Eu gosto desse mesmo versículo na linguagem de hoje. Olha só como diz aqui na linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É assim que você guarda o coração, é guardando os pensamentos. Entende? E nós que temos controle sobre a nossa mente. Nós que podemos determinar o que eu vou pensar. Se você vê que você está começando a pensar, a gostar de alguém que não é, ainda ou você já sabe que não é da vontade de Deus, que talvez não é crente, não está bem espiritualmente, né, ou já gosta de outra, seja o que for. Então, se você já sabe que não é, ou se é alguém que talvez até possa ser uma possibilidade, mas principalmente para as moças, e o rapaz ainda não gosta de você, então guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Ore, mas deixa lá. Não fica orando toda hora. Senhor, tomara que seja. Não fica orando. Vai viver a vida. Viva a sua vida. Vai atrás do seu chamado e vai curtir a vida. Deus tem tanto para você agora, enquanto você ainda é solteiro. Não fique lá só esperando. Guarde o seu coração. Também Jeremias 17:9, que diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, você tem que ter cuidado, porque o nosso coração nos engana. Nosso coração nos engana. Então, temos que guardar a nossa mente, o nosso coração e ficar esperando. Senhor, eu entrego essa área romântica, eu entrego para o Senhor. Eu quero que o Senhor, quando for a pessoa certa, o momento certo, o Senhor vai me mostrar. Até então, eu também não vou ficar correndo atrás. Então, agora, também, então essa é a primeira coisa, né? Guarde o seu coração. Também estabelecendo aquele padrão de pureza. Mas a segunda coisa, tenha amizades sadias. É muito importante, como solteiros, vocês terem amizades. Muito importante. Depois de casado, a gente tem um ao outro. Mas antes, são amizades. Amizades até com sexo oposto também. Mas amizades saudáveis. Amizades de pessoas que vão te animar, que vão te inspirar a você crescer na sua intimidade com Deus. Que vão te inspirar lá na igreja, que vocês vão estar fazendo ministério junto, que vocês vão, sabe, amizades saudáveis. É muito importante. Uma amizade negativa pode arruinar sua vida. Mas uma amizade positiva, a Bíblia diz que é até melhor do que o amor de um irmão, né? Então, é tão importante. Mas, olha, 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado com as amizades. Mas faça amizades saudáveis. E, em terceiro lugar, continue crescendo. Continue crescendo. Guarde o seu coração, tenha amizades saudáveis e continue crescendo. Continue crescendo no Senhor, continue crescendo financeiramente, continue crescendo em todas as áreas da sua vida. Eu sempre gosto de dizer para as meninas, gente, dizem que você ganha o rapaz através da barriga. Então, aprenda a ser uma boa dona de casa. Se você casar, a Bíblia diz que um dos nossos papéis é de ser uma boa dona de casa. Aprenda a cozinhar, aprenda a ser uma boa dona de casa. Aprenda tudo isso antes, para o seu marido não sofrer com você depois, né? Então, aprende já agora, aproveite esse tempo, experimente fazendo receitas novas e tudo. Isso tudo. Rapazes, é importante vocês também serem pessoas práticas, pessoas que sabem trocar um pneu do carro, sabe, consertar uma torneira que está lá pingando, sabe, seja um homem, sabe, faça essas coisas, aprenda a fazer essas coisas, faz um curso para isso, faz um curso para aquilo, é tão bom, aproveite o seu tempo. Todos devem ter carteira de habilitação,
todos, porque Deus vai te dar seus carros, né? Então, todos precisam aprender a falar inglês. Hoje em dia é a língua internacional. I need you to speak English. É muito importante isso. Então, aprenda, aproveite esse tempo, porque depois de casados, o tempo parece que assim, aí é mais difícil. Mas então, aproveite agora. Continue crescendo, sendo práticos, aprendendo as coisas. Eu fiz um curso para confeitar bolos. Depois de casada, eu fiz muitos bolos de casamento, de aniversário, e ganhei dinheiro fazendo isso. Então, né, aprenda a fazer as coisas. É tão bom a gente aprender. E sempre continuar crescendo. Nós precisamos sempre estar continuando crescendo. Gente, eu estou com 2 segundos. Um versículo aqui para vocês. 1 João 2,14. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Aleluia, aleluia. Eu declaro isso sobre vocês hoje. Vocês, a palavra de Deus em vocês é forte, e vocês já venceram o maligno. Vocês não vão estar se rendendo, né, para essas paixões da mocidade. Vocês vão saber fugir. Vocês vão saber fugir, vocês vão estabelecer esse padrão de pureza diante de Deus. Vocês vão esperar no Senhor. E eu quero terminar contando uma história. É uma história de um canarinho. Tinha uma senhora que tinha um canarinho na casa dela. O canarinho estava na gaiola, lá na cozinha dela, e cantava o dia todo. Era o xodozinho dela, ela amava esse canarinho. Aí, certo dia, ela viu que a gaiola estava suja, então ela pegou o aspirador de pó e foi lá limpar. Ela estava lá limpando, enquanto ela estava limpando, o telefone tocou. Era um tempo antes do celular, né? E ela foi lá atender o telefone. Quando ela atendeu o telefone, era a vizinha dela. Ela disse: ô vizinha, eu não posso falar com você agora porque eu estou limpando a gaiola do meu canarinho. Depois eu te ligo. Tá bom, tá. Só que nesse meio tempo, ela tinha esquecido de desligar o aspirador, e o canarinho curioso chegou muito perto do bico, foi sugado dentro do aspirador. Ela ficou desesperada, ela desligou o aspirador, abriu lá, meteu a mão lá dentro daquele saco todo sujo, puxou, o canarinho estava ainda vivo. Aí ela ficou tão feliz, ela foi lá da pia, abriu a pia lá e deu um banho bem gostoso no canarinho. Só que ele estava todo molhado e frio. Ela pegou o secador de cabelo, secou o bichinho. Aí ficou todo bonitinho. Ela colocou de volta lá na gaiola. Só que com isso tudo, ela esqueceu de ligar para a vizinha. Na próxima manhã, o telefone toca, ela foi atender, era a vizinha. Aí eu falei: ô, perdão, esqueci de te ligar, mas é porque aconteceu com o meu canarinho. Ela contou a história toda do canarinho. Aí a vizinha perguntou assim: e agora, vizinha, como é que está seu canarinho? Ela falou assim: ele está bem, só que ele não canta mais. Eu quero convidar todos a ficarem em pé. Vamos fechar nossos olhos. Talvez você está aqui, você está pensando assim: ah, pastora, você está falando tudo isso, mas é para esses jovens que nunca pisaram na bola, que ainda vão poder praticar esses princípios todos. Mas eu já pisei na bola. Eu já pisei na bola. Eu já fiz tanta coisa errada. Minhas decisões não foram as decisões certas. Eu agora estou igual aquele canarinho. Por fora está tudo bonitinho. Mas por dentro, eu não canto mais. Eu não vejo como Deus pode me honrar e me dar um bom casamento, porque eu já errei tanto. Eu já errei tanto. Mas eu quero falar para você, querido. Para você, querida. O nosso Deus é um Deus de segunda chances. Quando nós nos arrependemos, quando nós sinceramente arrependemos, falando: Senhor, foi contra ti que eu pequei. Quando Davi pecou,
com aquele caso de adultério, mandou matar o marido dela. Quando ele foi confessar a Deus, ele falou assim: não foi contra ti somente que eu pequei. Que ele viu tanto que ele pecou contra Deus. Claro que ele tinha pecado contra os outros também. Mas o arrependimento dele foi tão profundo que Deus o perdoou. É igual um GPS. Com um GPS você marca o destino que você quer chegar. Mas se você errar, você vira no lugar errado, aquele GPS começa a pensar e recalcular. Recalcular para que você ainda chegue naquele destino. Deus é um Deus todo-poderoso. Você pensa assim, mas como que eu vou poder chegar no meu destino? Como que eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida agora? Eu já pesei tanto na bola. Quando você arrepende sinceramente, confessa diante de Deus, confessa diante de um discipulador, peça que ele ore por você. Você é curado. Você é restaurado. E Deus, na sua graça, na sua grandeza, no seu amor por você, Ele vai fazer um jeito para que você ainda vai alcançar aquele lindo destino que Ele tem para você. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. O nosso Deus é um Deus que nos perdoa. Claro que nós vamos sofrer algumas consequências, talvez vai ter filhos envolvidos, talvez vai ter, mas Deus te ama e Ele te perdoa. E Ele cura aquelas feridas. Ele restaura a alegria. Olha só esse versículo. Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia, aleluia. Nosso Deus é um Deus da segunda chance. Quando nós sinceramente arrependemos, Ele nos dá outra chance. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar. Ele quer ver você cumprir esse grande chamado que Ele tem na sua vida. Eu quero fazer agora um apelo para todos que estão falando assim. Talvez você é um desses que está precisando dessa restauração, mas talvez você é um que tem vivido uma vida pura, santa, esperando no Senhor. Mas você está falando aqui hoje à noite: Senhor, eu quero entregar a minha vida romântica totalmente ao Senhor. Eu creio que o Senhor me ama, que o Senhor quer o melhor para mim. Eu confio no Senhor pela escolha do meu cônjuge. E eu entrego a minha vida romântica para o Senhor. Todos que querem fazer essa decisão aqui, de qualidade, eu quero te convidar, venham aqui na frente. Pode encher os corredores, mas venham. Vamos fazer essa decisão de qualidade. Talvez você já fez no passado, mas quer fazer de novo. Não faz mal. Vamos fazer essa decisão. Senhor, eu entrego. Eu confio no Senhor. A Tua palavra é a minha base. E eu vou seguir os Seus princípios, Senhor. Eu vou obedecer os Seus princípios, porque eu quero o melhor do Senhor para a minha vida. Amém, amém. Vamos chegar um pouquinho mais para dar mais espaço para as pessoas. Podem vir, gente, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu vou orar, depois nós vamos fazer uma declaração aqui, depois eu vou orar a bênção do oção sobre vocês. Aleluia. Amém, amém, amém. Vamos ser corajosos e ousados. Amém. Amém. Talvez alguns ainda
estão chegando. Mas amém. Eu quero convidar vocês que querem fazer essa entrega da área romântica totalmente ao Senhor, depender dEle. Eu quero orar agora com você. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Que você vai fazer agora uma aliança com o Senhor. Repita após mim, diga: Senhor Jesus, eu faço uma aliança com o Senhor, de não me conformar com o padrão deste mundo, mas de me transformar pela renovação da minha mente, estabelecendo um padrão alto de pureza, guardando o meu corpo, minhas emoções e meus pensamentos em toda pureza, entregando a minha vida romântica ao Senhor e continuar crescendo na minha intimidade contigo, enquanto eu espero no Senhor pela escolha do meu futuro cônjuge, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Aleluia, amém Senhor, amém Jesus, glória a Deus, aleluia, 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 amém. Deus tem o melhor para você. Eu quero agora terminar orando a bênção do oção sobre vocês. Aleluia. Senhor, eu declaro que todos que estão fazendo aqui essa aliança com o Senhor hoje, de esperar no Senhor, de buscar a tua presença, intimidade contigo, ouvir a tua palavra, ouvir o Senhor, ó Pai, que eles vão esperar mesmo no Senhor, vão guardar o seu corpo, as suas emoções, os seus pensamentos com toda pureza, e vão saber que o Senhor tem o melhor para eles. A bênção do oção, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, aleluia, aleluia, aleluia.